Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve mais uma vez aqui com uma breve palavra para fortalecer aí, uma palavra de vida, para fortalecer o nosso coração e que o Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e falar conosco através dessa palavra. Peço que curtam, que compartilhem e que comentem desde já, pois assim vocês nos ajudam a divulgar e a espalhar essa palavra que pode ser bênção para muitos, assim como eu creio que será para nós que estamos aqui ouvindo. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18, quero ler a partir do versículo 13, que diz assim, ó: Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era um sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás, que tinha dito aos outros líderes dos judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Então um discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali, esquentando-se também. Glória a Deus. Irmãos, creio que os irmãos já identificaram aqui, se refere justamente à negação de Pedro e também o julgamento de Jesus Cristo de Nazaré. Foi o primeiro momento esse, o momento ali em que Judas o traiu com um beijo no jardim do Getsêmani, aonde ele estava com Pedro, João e Tiago. Chegaram os guardas do sumo sacerdote, o amarraram e o levaram preso, como se ele fosse um bandido, um verdadeiro bandido, até a casa deles. E pensando nisso, pensando nessas coisas, eu nem vou entrar muito no contexto, é só para nós sabermos aonde nós estamos, em que momento da história. Vamos fazer as aplicações pertinentes, porque nós aprendemos muito da nossa jornada cristã nesses versículos. A palavra diz assim: primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Irmãos, o Anás, ele também foi sumo sacerdote, e essa família aqui, todos os irmãos eram sacerdotes e sumos sacerdotes. A grande questão aqui de Caifás era que ele ainda comandava mesmo depois de ter sido destituído, ou assim, de ter sido, eu não sei como que era a terminologia usada, mas é como nós terminamos a carreira, terminamos o trabalho. Aqui no Brasil nós falamos de aposentadoria. Ali ele já deveria estar aposentado, mas ainda exercia controle, ainda exercia poder. E aqui mostra para nós justamente, irmãos, ali a questão de passar para o sogro, passar para o genro, passar para os filhos, toda essa questão de manipulação daquilo que deveria ser feito através de uma ordem que vem direto do céu, daquilo que é o nosso ministério, daquilo que nós devemos fazer. Nós percebemos o que há no coração do homem. Irmão, todo homem, toda mulher, isso assim, é da carne, não tem nada de errado. O problema é o que nós fazemos com aquilo que está justamente em nossa carne. O ser humano sempre, meu irmão, teve sede de poder. Ele se embriaga pelo poder. O grande problema não é ter a sede de poder. Poder, na etimologia da palavra, significa potere, capacidade de fazer, capacidade de ir além. Mas nós vemos, por exemplo, que Satanás, quando caiu do céu, ele justamente usou da sua sabedoria para quê? Para acessar a Deus, pensando: serei maior do que o Deus Altíssimo, insatisfeito com o seu propósito, insatisfeito com aquilo que era o limite, com aquilo que era justamente que era o atributo, aquilo que Deus tinha dado para ele, o propósito de vida dele, o propósito para qual ele foi criado. E aí nos embriagamos, e aí deixamos nos levar justamente por essa sede de poder.
Não devemos, irmãos. Nós vemos que muitas pessoas, nós vemos na história da humanidade, muitos, por causa disso, passaram por cima dos outros, até mesmo massacrando a humanidade. Nós vemos o caso de Hitler e Stalin, que foi um dos maiores homicídios coletivos que tiveram aí registrados na história da humanidade. Milhares e milhares de judeus foram mortos ali nos campos de concentração. Tudo por causa de poder, irmão. Tudo por causa justamente dessa questão. Olha, na Bíblia nós temos Atos, capítulo 12. A palavra fala justamente o que acontece quando entra nesse caminho. Atos 12, 21 fala: no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Ele tinha sido convocado para resolver uma disputa entre dois territórios que estavam ali. E a palavra fala, na verdade não é a palavra, Flávio Joséfo, em concobitância com Lucas, fala que ele colocou um traje que era luminoso, porque ele queria se sentir glorioso. Flávio Joséfo vai relatar isso. E o povo começou a gritar. No versículo 22 fala: é a voz de Deus e não de um homem. E a palavra fala no versículo 23: visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. E a cortesia da soberba, irmão, sempre será a queda, sempre. É uma repentina destruição para aqueles que chegam. Olha, Deus age aí de algumas formas com o arrogante, irmão. Primeiro, ele não percebe e ele continua se valendo daquilo que é o poder dele, daquilo. E todos nós temos poder de fazer alguma coisa. O nosso poder é o livre-arbítrio, irmão. É o livre-arbítrio, minha irmã. Talvez você não pense: não, mas eu não tenho cargo político. Não se trata disso. Se trata daquilo que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. Se usamos ele para pecar ou se usamos ele para servir ao Senhor. Olha, a primeira coisa que vai acontecer justamente com a pessoa arrogante é uma repentina destruição. Ela pode vir por meio de uma depressão, de uma ansiedade, algo que coloque ela na cama, dentro de um quarto escuro, qual ela não queira sair. Ela perde as forças e a vontade de viver. Depois o Senhor vai tirar justamente o suprimento de força e também daquilo que leva ela a pecar, para ela ver que ela não tem controle de nada. E antes disso, antes do Senhor fazer, o Senhor muitas vezes, mas não poucas vezes, vai dar muitas chances da pessoa se arrepender, mandando mensageiros, falando: ó, não vai pelo esse caminho. Ele dá sinais, ele nunca traz uma repentina destruição, um julgamento, se a pessoa não for avisada. Tudo que ele faz, ele avisa aos seus profetas antes. Amós 3, versículo 7 diz isso para nós. Então, a gente percebe isso, nós devemos tomar cuidado e não ser embriagado pelos aplausos, pelo calabouço dos likes, e deixar que o Senhor conduza nossas vidas. A palavra fala: Caifás foi o que tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. E aqui nós vemos a ironia, né, irmão, que acontece, porque ele queria que ele, como sumo sacerdote, queria que Jesus morresse para que o povo fosse uma libertação política, mas Jesus morreu para a salvação dos que creem. Então nós percebemos algo, irmão, que o inferno tem um plano, mas que Deus tem um plano também para nós, e ele se vale às vezes do mesmo caminho. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e quem ama, crê. Então tudo que está acontecendo, se eu creio em Deus e creio no meu propósito, é para o meu bem. É o que estava acontecendo com Jesus. Eles estavam achando que iam dar um conluio político, algo para Herodes, para que eles fossem libertos da mão do opressor. Era o que eles queriam e era o que Israel desejava. Então o inferno, meu irmão, também tem um plano traçado para nós. A gente precisa entender isso. A partir do momento que nós recusamos o plano de Deus, o inferno tem um plano traçado para nós. Eles estavam levando Jesus com essa finalidade, mas o plano de Deus, como Jesus era obediente a Deus, era justamente outro. Era para que por meio dele muitos viessem a ser salvos. E eu não consigo pensar em outra pessoa, irmão, sempre quando eu lembro disso, dessa questão de saber que Satanás tem um plano armado para nós, eu sempre lembro do profeta Fujão, o profeta Jonas. Jonas veio uma palavra de Deus para ele e ele partiu na direção contrária. A palavra fala, ó, Jonas 1:3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, uma direção contrária daquilo que Deus tinha dado. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto.
Billy Graham vai dizer que toda vez que nós decidirmos nos afastar da presença de Deus, Satanás vai ter um barco pronto para nos levar a um outro destino, para bem longe. Só que há um detalhe, ele fala, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. E nós sabemos da história, aquele barco foi acometido por um grande vendaval do Senhor, a qual não só atingiu Jonas, mas todos os tripulantes do barco. Então todas as vezes que nós fugimos da presença do Senhor, nós trazemos o vento de Deus, não só para a nossa vida, mas também para a vida de outros que estão conosco. E mais do que isso, ele fala, depois de pagar a passagem, é nós que pagamos o preço quando decidimos fugir do propósito. É nós que verdadeiramente vamos ter que pagar pelos nossos atos. Muitas vezes, irmãos, eu já vi isso acontecer na minha vida. O Senhor apagou incêndios, Ele cobriu rastros daquilo que eu tinha feito por amor. Por quê? Porque eu estava no propósito, eu queria melhoria de vida. E esse é o grande segredo, ficar perto de Jesus. E é o que nós vemos que Simão, Pedro e João estão tentando fazer. Olha que a palavra fala, Simão, Pedro e outros discípulos seguiram Jesus. Talvez esse seja o grande segredo, irmão. Continuar seguindo Jesus. Continuar a ir até o fim. Eles queriam ir até o fim, mesmo o mestre apanhando, sendo... Você percebe que Tiago já não estava aqui mais com eles. Simão, Pedro e João e Tiago eram os que estavam com Jesus no jardim do Getsemane. Tiago, eu creio que já fugiu ali na hora que Pedro estava cortando a orelha. Falou, opa. E muitos são assim, irmãos. Agora, nós devemos estar dispostos a ir até o fim. Esteja disposto a ir até o fim, irmão. Esteja disposto a seguir o Mestre naquilo que Ele colocou dentro do teu coração até o fim. A palavra fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, através da vida do apóstolo Paulo, ele nos diz, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. E para se conhecer esse amor, a perseverança de Cristo e aquela que vai até o final, até a cruz, até a morte, devem estar intrinsecamente unidas para que possa se atingir o ápice disso, irmão. Então, saiba disso, saiba que será necessário ir até o fim, estar à disposição. Irmãos, Jesus tem falado bastante comigo sobre lutar por aquilo que se quer. Muitas pessoas ficam esperando apáticas, mas nós não vemos, por exemplo, Jacó no Val de Jaboque desistindo da bênção no anjo. Aquele anjo poderia ter incinerado, ou poderia ter, fulminado ali Jacó com um sopro, porque ele é muito mais poderoso, mas não fez. Por quê? Porque Jacó brigava por algo que ele queria. E naquela briga, naquela luta, o que aconteceu? Houve uma mudança de identidade, uma mudança na forma do caminhar dele. E Deus ama essas pessoas. Sempre quando vai se relacionar, por exemplo, Malaquias 1, versículo 2, eu, o Senhor, sempre te amei. E vocês me perguntam, de que maneira eu te amei? Amei como amei o meu servo Jacó, mas rejeitei Isaú. Isaú troca justamente um propósito por um momento de dopamina barata, enquanto o servo Jacó briga incessantemente para que Deus lhe dê a bênção. Essa é a grande diferença. Vemos a mulher do fluxo de sangue, irmão, que tocou e saiu o poder de Jesus, 12 anos, querendo ser curada, mesmo na mão de médicos, mesmo com pessoas que não ajudavam, mas ela não desistiu em seu coração. Então nós percebemos que as pessoas que não desistem, é as que obtêm o favor do Senhor, perseverança. E olha, a palavra fala, e outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, fala assim, seguiram Jesus. Esse outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Permitiram João entrar, irmão, mas não permitiram Pedro. Por quê? Aqui nós aprendemos algo muito importante. Relacionamentos, eles abrem portas. Relacionamentos bons, eles abrem portas. Hoje, nós vemos na humanidade pessoas que só usam os relacionamentos para satisfazer as suas próprias vaidades, os seus próprios desejos e os seus próprios interesses. As pessoas não estão dispostas a mergulhar nesse oceano chamado relacionamento, irem mais fundo. Por exemplo, quando dá um problema, o que elas fazem? Elas simplesmente descartam e vão atrás de outro.
Por quê? Porque simplesmente não atendeu os seus desejos, não atendeu os seus interesses. Relacionamentos egoístas, irmãos, relacionamentos que não podem, sabe, em determinado momento serem usados por Deus, como por exemplo dessa mulher aqui, ó. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 em diante, fala o seguinte: aquela mulher estava com um problema. Os credores viriam e pegariam os filhos dela se ela não pagasse a conta que ela tinha. E naquele momento os 2 filhos dela se tornariam escravos, e o escravo era uma forma de pagar. A pessoa ficava escrava, era um patrimônio do seu senhor. E Eliseu chegou ali e perguntou-lhe como ele podia ajudá-la. Aí ela explicou e falou que só tinha uma vasilha de azeite. E aí o que o Eliseu disse para ela, que era um homem de Deus, fala: então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Olha, Eliseu ainda fala, peça muitas. Agora, se aquela mulher não tivesse relacionamento com seus vizinhos, será que ela conseguiria vasilhas? E aí ele dá a ordem, fala, depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta, ou seja, corta o acesso. Depois de se relacionar o que é para Deus fazer, entenda que Deus fará. Então, fechar a porta é fechar o acesso. Derrama aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Então, eles conseguiam vasilhas porque tinham um relacionamento bom com os vizinhos. E nós precisamos construir relacionamentos saudáveis. Eu sei que existem níveis de relacionamento, irmãos, e isso deve ser mantido. E também devemos manter limites para que os relacionamentos sejam saudáveis. Eu aconselho muito isso. Mas precisamos entender que o relacionamento ele é uma troca. E nunca somente vem a mim e ao vosso reino nunca, como diziam aqui em casa. Não, é uma troca, irmão. É uma troca mesmo. Aquela mulher só conseguiu vasilha emprestada porque eu creio que em outro momento ela emprestou algo, ela serviu de alguma forma. Se não, jamais teria conseguido. A gente fica carrancudo, irmão. A gente fica carrancudo. Você já viu que a gente não quer fazer para quem não faz por nós? Não se trata de uma barganha, irmão. Se trata justamente da gente ver no coração da pessoa a disposição dela querer, sabe, ajudar o próximo. Às vezes só ouvindo, às vezes só fazer alguma coisa. O ser humano, ele quer ver esse tipo de coisa. Então os relacionamentos, eles abrem portas. Olha, no versículo 16 fala o seguinte, irmãos. Continuando aqui no texto, fala: Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Vocês percebem que Pedro cortou a orelha, irmão. Estava ali cortando a orelha agora. Então não são todos que têm acesso. Vocês percebem isso? E isso fala de algo muito importante para nós. Agora eu quero espiritualizar um pouco. Porque fala do nosso relacionamento com o Mestre. Porque estava no templo. E Jesus, ele quer entrar no templo, irmãos. Então, nós precisamos buscar esse acesso direto ao trono de Deus. Direto ao altar, sabe, do Senhor. Era dentro do templo que ficava o altar. O altar fala da nossa vida, do nosso coração. Eu quero espiritualizar um pouco, porque, irmãos, porque Pedro não teve acesso. Não teve acesso. E a falta de acesso, Jesus vai dizer em João capítulo 10, eu sou a porta, ou seja, eu sou o acesso. E olha o que diz em Apocalipse 22, versículo 14, felizes são os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Felizes são aqueles que têm acesso, irmão, ao trono da graça. Agora, como que eu faço, Alisson? Porque muito se fala sobre o altar, sobre consertar, sobre verdadeiramente viver a questão de um relacionamento com Deus. E esse é o relacionamento mais importante que nós devemos ter, irmão. Se o altar estiver quebrado, você jamais terá um relacionamento. Elias, quando fez cair fogo do céu sobre os profetas de Baal ali, confrontando o reinado de Jezabel e Acabe, que abusavam do poder. Acabe, um homem frouxo, Jezabel, uma mulher autoritária, uma inversão de papéis ali nós vemos. Ele restaura justamente o altar que tinha sido corrompido de Israel. O altar tem um simbolismo, que é justamente o nosso coração, a nossa vida, porque dali procede as fontes. Agora, o que nós precisamos fazer quando o altar está quebrado, irmãos?
trocar as peças danificadas. As peças danificadas, elas precisam ser trocadas. Alguma coisa, as peças falam de algum comportamento, alguma coisa que nós precisamos entender. Pedro era explosivo, irmão, e por isso cortou a orelha de Malco. Então a gente precisa avaliar esse tipo de coisa. Agora, algumas outras peças, irmãos, elas já não vão ter mais valia, precisam ser substituídas. Isso falam de lugares, de pessoas que não devem ficar. E principalmente, o altar, Deus nunca vai habitar num altar que está sujo. Tem que ter a limpeza. Por isso eu citei o versículo, vamos ler novamente o versículo de Apocalipse 22, 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida. Tem vida, meu irmão, disponível, e podem entrar na cidade pelas portas. Vocês compreendem a grandeza desse versículo? Então não são todos que têm acesso. Pedro não teve. A palavra não fala, mas nós sabemos que ele não teve. Isso já basta. E aí o que acontece, irmãos? Aí nós vemos aqui algo poderoso, que é justamente, então, o discípulo conhecido do sumo sacerdote, ou seja, tinha um discípulo e o sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote hoje é Jesus, irmãos. Falou com a moça que tomou conta do portão e ela deixou ele entrar. Vocês percebem o poder da intercessão? Um falando em favor do outro. Então, quem é conhecido do sumo sacerdote, quem é conhecido do mestre, pode pedir pelos outros. Aleluia! Você já pediu pela sua família hoje, irmão? Você já pediu? Quem tem, meu irmão, quem já tem acesso, quem já tem poder, intercede em favor de quem não tem. Quem já tem poder deve interceder no favor de quem não tem. Olha, eu sempre lembro de histórias assim na Bíblia. Eu me lembro de várias que me inspiram bastante. Devemos orar por aqueles que estão aprisionados, irmãos. Devemos orar por aqueles que não têm força, por aqueles que já foram entregues pelas garras de Satanás. Eu sei que muitas vezes isso dói. Olha, isso não quer dizer que nós devemos estar perto, ou que nós devemos voltar a conviver, porque talvez não tenha um arrependimento da pessoa, a gente não sabe, e só pode haver uma restauração ali no relacionamento se houver justamente um arrependimento, porque é necessário traçar alguns limites, porque senão a pessoa vai fazer tudo de volta. E aqui fala justamente daquilo que o Senhor Jesus faz, porque quando nós intercedemos, Jesus vai para a porta, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, e ali havia uma mulher que abriu a porta para Pedro, porque ele intercedeu. Então Deus, ele pode conduzir pessoas e conduzir toda uma história e circunstância para que a pessoa venha justamente a ter acesso, irmão. Olha, em Marcos 5 conta a história justamente a história de Jairo, o líder da sinagoga, que pediu a Jesus que fosse à sua casa para curar a sua filha. E a intercessão, irmão, ela já estava doente, não tinha como. Só que a hora que ela chegou já estava morta. Vocês percebem essa situação? Uma intercessão que às vezes algo que no meio do caminho acontece e vai ficando ruim, mas mesmo assim Jairo continuou crendo. Em Marcos capítulo 5:36 vai dizer: não tenha medo, somente creia. Palavras do Senhor Jesus. Agora no versículo 38 fala: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. E esse é o poder da oração, esse é o poder da intercessão. Conduzir Jesus até uma pessoa que está necessitada, que está doente, que está fraca, que precisa justamente da ajuda dele, que não tem condição. E talvez nós mesmos, irmão, porque nós não temos poder para salvar nem a nós mesmos, nós podemos ser porta de salvação para outras pessoas. Porta como, Alisson? Eu posso orar através do poder do Espírito Santo e a pessoa pode ser curada? Sim, se Deus assim quiser me usar, irmão. Se Deus assim quiser me usar, eu posso. Mas não sou eu. É Jesus que entra lá e vê o alvoroço, que vê o lamento, que vê o chororô e dá um fim naquilo. A primeira coisa que o Jesus fez foi justamente colocar todo mundo para fora. Por quê, irmãos? Porque ali estavam as influências. E a gente percebe isso. Agora jamais devemos deixar de interceder, mesmo que a coisa piore muito. Olha, a palavra continua falando aqui, ó. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Então vou te reconhecer, meu irmão, por ser discípulo do mestre.
quando nós andamos com o mestre, vão reconhecer por nós sermos discípulos. Só que Pedro já estava no estado de negação antes. Eu creio que Pedro começou a negar quando ele sacou a arma, irmão, e cortou a orelha de Malco. Em João 13:35, aqui no próprio Evangelho de João, uma das coisas que eles falaram que nos reconheceria é pelo amor. Jesus disse, ó, nisso vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então o amor é a marca registrada de um discípulo. Pedro já estava caminhando, já tinha dado acesso a Satanás quando cortou a orelha, pecou, irmão. E ali mesmo estando seguindo Jesus, continuando, começou a viver uma tormenta na mente. Tem plena convicção. Por quê? Porque não teve o pecado confessado, não teve o arrependimento, eu não sei o porquê. Mas ali, a partir daquilo ali, começa um problema muito grande, porque ele começa a negar a Jesus. Lá na frente, na terceira negativa ou na segunda negativa, eles perguntam, não foi você que estava no jardim com ele, justamente, e cortou a orelha? E vão apontar justamente para a acusação dele ter cortado a orelha. Isso não é à toa de estar aqui, irmão. Agora precisamos aprender, porque se nós vamos ser reconhecidos como mestre, nós devemos andar como ele andou, não é verdade? Devemos amar como ele amou. Para quê? Para que nós não venhamos a passar vergonha novamente. O mestre, ele não vai impedir a gente de negar ele. Não vai, irmão. Isso é uma renúncia. Isso é algo que nós devemos verdadeiramente dispor em nosso coração. Lucas 14:33 fala, mas da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Então tem que haver uma decisão. Tem que haver algo. Pedro não estava decidido mais. Pedro já estava ficando na porta. E olha, e aí o que acontece? A palavra fala, como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com o carvão e esquentava ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Pedro se juntou ao inimigo, irmão. E as migalhas do inferno estarão ali, disponíveis, todas as vezes que nós negarmos o mestre, irmão. O inimigo também tem algo para aquecer a nossa alma, irmão. O inimigo também tem algo que possa saciar a nossa sede. Olha, eu gosto de Marcos 6, que conta a história justamente da filha de Herodias que dançou de frente a Herodes. E por causa disso, por causa desse momento, por causa daquilo, ele pegou e justamente mandou decapitar a pedido da filha. Marcos 6:22 vai falar isso, que ela chegou e dançou na frente dele e dos presentes, que agradou muito a alma dele. Então o diabo sabe como fazer, irmãos. Agora, se nós não estamos preparados para a pista de dança, nós não devemos ir para ela. Da mesma forma, nós vimos em Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz que ele recusou justamente as iguarias do rei. O rei mandou servir banquete, ele resolveu não se contaminar com as iguarias da Babilônia. E ele conseguiu o favor ali do chefe dos eunucos e falou para ele, falou assim, ó, você olhe para ver se vai ficar tudo bem comigo dentro de 10 dias. No versículo 15 vai falar, 10 dias passados, Daniel estava muito mais vigoroso do que todos os outros servos do rei. E nisso nós aprendemos o que, irmão? Que o inimigo tem, mas está na nossa disposição de querer renunciar. Agora, se não renunciarmos, não podemos ser discípulos. Pedro estava vivendo e aprendendo sobre uma valiosa lição, que devemos sim entregar por amor, porque ele entregou tudo por nós. Ele deixou a sua glória. E eu quero puxar esse versículo, porque fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. O que ele está falando? Que todos passam por isso. E Deus é fiel, Ele não permitirá que sejam tentados além do que possam suportar. Ele está falando que nós seremos tentados, mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. O que Paulo está falando é que toda tentação é humana, irmão, e nós podemos suportar. Agora, o escape é sobrenatural e é acessado através da oração. Não deixe que o poder te corrompa e te leve para longe de Jesus. Porque assim que suportarmos, eu sei, Ele tem um banquete preparado para nós no final desse deserto. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.